Bom, o Nintendo Switch 2 está logo ali na esquina, e com isso, o fim de vida útil do Nintendo Switch, como nós conhecemos, está chegando ao seu fim, pelo menos como plataforma principal. E por isso, eu resolvi fazer um vídeo breve falando sobre os jogos que mais me marcaram durante todos esses 8 anos de plataforma. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nobelização. Eu sou o DJ, o noob que vos fala, e hoje, como eu disse na introdução, gostaria de falar com vocês sobre os jogos que mais me marcaram durante a era Nintendo Switch. Vale ressaltar que esses não são os melhores jogos, é simplesmente algo relacionado ao meu gosto pessoal, a o que esses jogos representaram para mim durante o período de vida do Nintendo Switch, e muitos deles impactaram diretamente na minha vida pessoal. Entendam que não é um ranking, ok? Então, dados os recados, vamos pro vídeo. Tá, vamos tirar o Capitão Obviedade da sala. Breath of the Wild. Eu não preciso dizer muita coisa, né, gente? Acho que muita gente que comprou o console no lançamento comprou por causa de Breath of the Wild. Eu fui uma delas. Acho que até hoje é o jogo que eu mais tenho horas jogadas na vida, o que é muita coisa. Muita coisa. Antes de eu trocar de console, ele tava com mais de 1.300 horas. Dispensa apresentação, né, gente? Eu não vou ficar aqui gastando bafo selvagem, sendo que todo mundo conhece, todo mundo sabe o impacto que esse jogo teve, não só pro Nintendo Switch, mas pra indústria no geral. Tem vídeo no canal aqui falando sobre os 8 anos de Zelda Breath of the Wild. Dê uma conferida, é um vídeo que tem um trabalhozinho razoável, mas é um vídeo que eu gostei muito de ter feito. E ainda falando de Capitães Obviedade, Tears of the Kingdom. Falar de Tears of the Kingdom é um pouquinho complicado pra mim. Tecnicamente ele é melhor do que Breath of the Wild, mas ainda assim eu prefiro Breath of the Wild. Acho que aquela sensação de descoberta quando você sai da câmara logo no início de Breath of the Wild, acho que não vai ser tão fácil alguém conseguir replicar aquele sentimento tão fácil, pelo menos pra mim, gente. Ponto pessoal, tá? O jogo é sensacional. Os capitões obviedade já tirados. O próximo agora é um jogo um pouco mais nichado, entre muitas aspas, mas, né? Super Smash Bros. Ultimate. Não existe um slogan que faça mais sentido do que Everyone is here. Todo mundo está aqui. Todos os personagens que já passaram por Smash Bros. Voltaram e voltaram muito bem. Sem contar das novas adições, onde o Sora, que era o personagem mais requisitado na era Wii U e 3DS, que meu Deus, eu não gosto nem de lembrar dessa era, mas finalmente chegou ao jogo, que foi o personagem mais solicitado pelo público. E alguns outros que eu particularmente gostei mais. Eu gostei mais do Terry, me julguem, mas aquele coração cofeiro, né, gente? Fazer o quê? Dispensa apresentação, é um jogo fácil e complexo ao mesmo tempo. Qualquer pessoa pode jogar, mas ainda assim ele tem um grau de complexidade que espanta muitas pessoas. O online desse jogo funciona liso, redondo, e o jogo é maravilhoso. A trilha sonora, aquela abertura do Kirby fugindo e a música, que delícia! E agora vamos falar de Mario Odyssey. Nem fudendo, esse cara não entra aqui. Ainda farei um vídeo específico sobre o Mario Odyssey e o porquê eu não gosto tanto dele. Tiramos as obviedades do campo. Do que vamos falar agora? Vamos lá. Agora vamos tirar alguns joguinhos aqui que eu acho que não faria tanto sentido eu ficar perdendo tempo falando com eles, que são todos esses daqui. Alguns dispensam apresentações. Veio do Wii, certo? Veio do Wii U, mas eu vou voltar nesse carinha aqui. Mario Kart 8 Deluxe veio do Wii U. Super Mario 3D World veio do Wii U. Tournament DX. Se tivesse tido um online, eu teria jogado bem mais, também veio do Wii U. Bayonetta 2, que inclusive veio com Bayonetta 1. Como eu mencionei no vídeo passado, eu sou um grande fã de Devil May Cry e Bayonetta Hack and Slash. Uma delícia, né? Veio do Wii, Skyward Sword HD e Metroid. Esses eu não vou me aprofundar porque não são jogos ditamente da geração Switch. São ports ou remasters, então tiveram seu papel como entretenimento, mas eu gostaria de focar um pouco mais naqueles jogos que realmente vieram para o console ali durante o seu período de vida. Não tem como eu não mencionar toda essa galera aqui. Xenoblade Chronicles 2, 3 e sim, o Definitive Edition, o X, tá? Porque não tem como eu deixar eles de fora. O 2 foi a minha porta de entrada, gostei muito, embora o desempenho não tenha me agradado tanto. Porém, o 3, a história do 3 é fenomenal. Eu gosto muito do combate do 3. Pra mim, é o que tem o combate mais refinado. A HUD do jogo ali, onde ficam
cada coisa ali, eu acho menos poluída, me agrada mais do que a HUD, por exemplo, do primeiro Xenoblade e do Xenoblade Chronicles X, que tem aquelas bolinhas, que é legal, mas eu gosto mais do 3. Tem sim a melhor história, parado, embora a do X também tá me agradando bastante, embora seja um avatar. Mas em relação em gameplay, acho que o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition tá sendo uma das melhores experiências que eu tive no console desde Zelda Breath of the Wild. Isso falando de mundo aberto, tá, gente? Não tem como eu colocar aqui só um Xenoblade, eu vou colocar a franquia Xenoblade toda, porque a franquia toda está disponível no Nintendo Switch. Se você quiser começar do primeiro ao último, está aqui. E eu recomendo muito. Se você tem um certo preconceito com esse tipo de jogo, eu entendo, é compreensível. Sei que não é um jogo para qualquer um, mas essa franquia, eu sinto que tá furando a bolha, tá deixando de ser algo tão nichado como foi no passado e tá chegando num público mais amplo. E eu fico muito feliz por isso, porque é uma franquia que merece muito o reconhecimento que ele ainda não tem. Inclusive, eu fiz um vídeo muito legal sobre o estúdio por trás de Xenoblade. Dá uma conferida, foi um vídeo que deu trabalho, deu pesquisa e foi muito difícil de fazer, mas que eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Espero que vocês deem uma olhada depois, eu vou deixar o link aqui. Editor, coloca aí a print só para o pessoal procurar aqui no canal, tá ok? Bom, também não vou me estender muito, porque como eu já mencionei para vocês, eu não era lá um cara de portátil. Pokémon, joguei o Fire Red, Leaf Green, por meios alternativos. Eu vou falar no geral de Pokémon, mas eu vou falar sobre alguns jogos específicos ali, mas aqui. Let's Go Pikachu, Sword e Shield, BDSP. Sim, eu sou o tipo de lunático que comprou Brilliant Diamond e Shiny Pearl. Eu sou doente. Scarlet Violet. E eu poderia aqui mostrar o meu Legends Arceus, né? Que versão japonesa, que está com o editor, mas ele não termina de jogar para me devolver. Mas falando da franquia Pokémon, apesar dos seus altos e baixos, muito baixos, foi uma franquia que me divertiu muito no Nintendo Switch. Pra vocês terem noção, eu comecei do zero a fazer uma live index. Pra quem não sabe o que é uma live index, eu vou deixar ali depois um takezinho do que é. Mas você pega em ordem, do primeiro Pokémon até o último Pokémon. Não é ter ali, eu tenho um Venossauro. Não, eu tenho um Bulbasauro, um Ivysaur e um Venusaur. Eu não tenho só um Charizard, eu tenho um Charmander, um Charmeleon e um Charizard. Pra quê? Não sei, mas eu tenho. E deu muito trabalho. E foi algo que eu fiz simplesmente para satisfazer meu transtorno obsessivo compulsivo. O que muita gente me julgava, mas acabou que depois a gente começou a ter recompensas bem exclusivas sobre isso. E quando eles anunciaram, eu já tinha conquistado. Mas o que eu quero falar sobre Pokémon no geral? O Sword e Shield, pra mim, me proporcionou ótimas batalhas de ginásio. Eu gostei muito dos treinadores, dos líderes de ginásio. Achei bem interessante. A história é meio. Os líderes de ginásio foram incríveis. A segunda DLC foi maravilhosa. Até hoje, foi a melhor DLC de Pokémon. Até porque a gente só teve 4 DLCs, né? Então, a segunda DLC, a Crown Tundra, pra mim foi a melhor DLC de Pokémon até hoje. O Legends Arceus, pra mim aquela mobilidade toda que foi implementada foi muito assertiva. O jogo ficou mais rápido, dinâmico, ficou uma gameplay menos truncada e eu gostei muito disso. Scarlet Violet. Sim, gente, o jogo é repleto de problemas, tem bugs, mas a mecânica de terrestrialização, a mecânica em si, o visual daquela terrestrialização não me desce, aqueles pokémons com aqueles candelabros na cabeça, eu acho ridículo. Mas a mecânica em si adicionou uma complexidade maior ao jogo. A gente finalmente teve o Articuno sendo útil em batalha, o que é algo assombroso, que eu vou sentir falta de combar ele com o meu Ninetales de Alola. E eu, que era um fã muito casual de Pokémon, acabei virando um fã de carteirinha. E hoje, assim como o David Jones, eu posso bater no peito e falar: todos, tenho todos os Pokémons. Eu não posso falar que joguei todos, mas eu tenho todos os Pokémons. É a diferença do fã pro fanboy. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Seguimos na expectativa de como vai ser Pokémon ZA. Sim, gente, eu sei que Pokémon, mais uma vez, teve altos e muitos baixos. Mas, querendo ou não, são jogos divertidos, apesar dos muitos pesares. E agora eu quero fazer uma pausa dramática para falar sobre um gênero que estava numa decadência terrível há uns anos atrás. A gente não via jogos bons
desse gênero, até que o cenário indie começou a mudar essa perspectiva. Eu tô falando dos Metroidvanias. E eu sei que o grande boom foi com Dusk and the Elysian Tail, mas primeiro eu vou falar desse carinha aqui, Ori and the Blind Forest. Se você não se emocionou nos 5 primeiros minutos de Ori, você tá morto por dentro. E embora eu não goste do combate de Ori and the Blind Forest, a música e a direção artística fazem com que eu ame muito esse jogo. Só que esse jogo ficou um pouco datado pra mim logo depois. Por quê? Que agora eu vou falar de um jogo que tá no meu top 5 de melhores jogos jogados da vida, que é Hollow Knight. Gente, quando eu comprei Hollow Knight pro Nintendo Switch, eu comprei em 2018 e eu lembro que nessa época eu parava do trabalho às 10 horas da noite. E eu morava do outro lado da cidade, eu tinha que atravessar a cidade de transporte público, porque na época eu só tinha carro e atravessar a cidade de carro era um consumo de combustível absurdo e eu não tava ganhando tão bem assim na época. Então eu chegava em casa quase que meia-noite, tomava um banho, comia alguma coisa, ficava até 4 da manhã jogando Hollow Knight. A sensação de estar perdido em Hollow Knight é uma sensação que eu nunca vou me esquecer. O combate super preciso, a identidade visual do jogo, a trilha sonora desse jogo, que é uma sacanagem, e sem contar na ambientação. Eu fiquei apaixonado por esse jogo de cara, esse jogo foi um marco pra mim no Nintendo Switch, foi uma experiência que eu tive que foi maravilhosa. Só de falar desse jogo, eu já começo a liberar uma quantidade de dopamina no meu cérebro que vocês não fazem ideia. Esse jogo bebeu muito da fonte de Ori and the Blind Forest. Eles pegaram aquilo que Ori and the Blind Forest fez e melhoraram, aprimoraram. E também colocaram sua própria identidade visual ali, o que ficou muito legal. E já que a gente falou que Hollow Knight bebeu da fonte de Ori and the Blind Forest, Will of the Wisps. Esse daqui é a cópia da cópia. Eu sei que é muito pobre da minha parte falar isso, mas Hollow Knight se inspirou em algumas coisas em Blind Forest. E Will of the Wisps se inspirou em algumas coisas em Hollow Knight. O cartógrafo é um exemplo claro. O combate de Will of the Wisps foi aprimorado à excelência. E a trilha sonora, meus amigos, é uma coisa de louco. Eu sei que não são jogos exclusivos do Nintendo Switch. Eu tenho consciência disso. Foram jogos que quando eu joguei, talvez, pelo momento que eu estava vivendo, fizeram uma diferença muito grande na minha vida. São jogos que eu guardo um carinho muito especial. E pra terminar de falar do gênero Metroidvania, Metroid, gente. Como deixar de falar de Metroid? Só pra vocês terem ideia, eu já mencionei isso algumas vezes no canal, mas existe uma fanfic doentia na cabeça de nintendista que acha que Metroid é uma superpotência de vendas. Não é, gente. Metroid sempre foi considerado o nicho dentro do nicho. Tem jogos excelentes, diga-se de passagem, mas não era um jogo que estava atrelado ao grande público da Nintendo. Era uma coisa mais ali nichada. E o Metroid Dread foi o Metroid até o momento mais vendido da história, o que é absurdo. E o grau de dificuldade desse jogo tá alto, o jogo tá muito bom e o jogo tá muito bonito. E por incrível que pareça, o jogo mais vendido foi feito pelo time B, entre muitas aspas, o que é incrível. Então, pra quem gosta de Metroidvania, a gente teve um prato cheio durante essa geração. Sei que o vídeo já tá longo, gente, e eu vou tentar ser o mais coisa possível pra não ficar chovendo no molhado aqui. Então, eu vou falar de só mais 4 jogos pra encerrar com chave de ouro, tá? Splatoon 2. Ah, mas Jota, existe o Splatoon 3? Não me diga. Mas a experiência que eu tive com o Splatoon 2 foi muito melhor. Eu não sei se foi uma coisa particular da minha conexão, se foi algo que aconteceu com várias pessoas, mas o Splatoon 2 eu consegui jogar do início ao fim sem ter problemas de conexão. Com o 3 não foi bem assim, eu tive alguns probleminhas bem chatos com conexão, o que, se não fosse por isso, provavelmente eu teria jogado bem mais, tá? A série Splatoon que nasceu lá no Wii U teve um brilho muito grande pra mim no Nintendo Switch. Eu acho que esse jogo deveria ser atualizado pra ser um jogo live service. Tá virando FIFA, né? Não anualmente, mas tá complicado, né, gente? Vamos dar uma seguradinha aí. Super Mario Bros. Wonder. Esse jogo, pra mim, tem um peso muito grande por vários motivos. Primeiro, porque, como todo nintendista dinossauro da minha idade, eu sou um fã incondicional de Mario. E Mario 2D, principalmente, mexe um pouquinho com o meu coração. E ver que o jogo foi finalmente localizado em português, tanto texto quanto falas, foi muito legal. As músicas desse jogo são sensacionais, a jogabilidade, os gráficos. Eu confesso que quando anunciaram esse jogo eu pensei, tá, mas pra quê? Não era melhor anunciar um 3D logo? Mas eu estava enganado, eu mordi a língua, tá?
É um jogo muito divertido, embora eu ainda prefira o 3D World. E o penúltimo jogo da minha lista, Animal Crossing. Eu já até perdi as contas de quantas horas eu tenho disso. Esse jogo, ele foi um marco muito importante na minha vida pessoal, porque eu sei que ele foi lançado num momento conturbado globalmente, mas esse jogo causa um estrago muito grande na minha vida. Não é clickbait, não é zoação. A primeira briga séria no meu casamento foi por causa de videogame. E foi por causa de Animal Crossing. E detalhe, quando eu casei com a minha esposa, ela não jogava videogame. Aí você deve estar se perguntando, ah, mas por que a briga? Na época, a gente tinha só um Nintendo Switch. E só dava pra criar uma ilha por console. Então a gente revezava o console, a gente revezava os jogos e cada um tinha seu usuário logado no console. E aí a gente descobriu que mesmo em usuários diferentes não dava pra criar 2 ilhas e deu briga. Deu briga porque eu queria jogar, ela queria jogar. E aí o que aconteceu? Eu tive que comprar outro console. Sim, gente, eu tenho 2 Animal Crossing pra gente poder jogar simultaneamente, pra minha esposa visitar a minha ilha e eu visitar a ilha dela simultaneamente. Ah, Nintendo adora tirar dinheiro de mim. Esse jogo, no geral, ele causou uma briga feia na minha relação, como eu disse, mas também me aproximou mais da minha esposa, que embora temos gostos pessoais muito próximos, como gênero musical, eh, gostos pra filmes, livros, séries, programas, assim, também temos as nossas particularidades, coisas que um gosta e o outro não, que é normal e é totalmente saudável. Só que a minha esposa começou a jogar videogame depois que nós nos casamos e nós nos aproximamos ainda mais, porque como temos 2 portáteis, às vezes estavam nós 2 sentados um do lado do outro conversando e jogando simultaneamente, seja em co-op, seja cada um no seu joguinho. Isso é uma coisa que me marcou e vai continuar me marcando para o resto da minha vida. Que, embora tenha começado com uma briga, o resultado final foi muito bom. E sem mais delongas, agora eu vou falar de um jogo que eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais vou jogar. Esse jogo pra mim foi quase como um entorpecente imediato. Eu comecei a jogar sem pretensão nenhuma. 2019, a empresa que eu trabalhava precisou dar férias coletivas pelos motivos deles. Então, eu estava em casa junto da minha esposa. E na época nós trabalhávamos em horários diferentes. Eu chegava em casa às 2 da tarde e ela saía de casa para pegar trabalho às 2 da tarde. Então nos víamos à noite durante a semana e no final de semana a gente passava junto. E não tinha como a gente viajar porque eu estava de férias, mas a minha esposa não. E aí eu comecei a jogar Stardew Valley. E eu não sabia como isso ia mudar a minha vida. As minhas férias passaram assim. Eu nem vi passar. Eu comecei a jogar e eu simplesmente engoli o jogo. E normalmente não é um tipo de jogo que eu gostava. E eu fiquei fascinado com o jogo. Eu passava a manhã toda jogando. Isso é minha esposa em casa, tá? Eu passava a manhã inteira jogando, parava pra almoçar com a minha esposa, continuava jogando, parava pra levar a minha esposa pro trabalho, voltava, ficava jogando, depois eu parava, tomava um banho e buscava a minha esposa no trabalho. Então fiquei nisso durante 15 dias, que eu peguei só 15 dias de férias. E nisso a minha esposa vendo. Depois disso, eu voltei a trabalhar e a minha esposa ficou com aquilo na cabeça. E aí um dia ela virou pra mim e falou assim: "Eu posso jogar aquele joguinho de fazendinha que você estava jogando?" "Pode." Criei um usuário pra ela, expliquei pra ela os comandos básicos. Isso no final de semana, segunda-feira eu saí pra trabalhar. E aí vira e mexe ela me mandava uma mensagem: "Amor, consegui a mochila maior. Amor, eu tô fazendo centro comunitário." E a minha esposa ficou viciada nesse jogo. Tanto é que estamos em abril de 2025 e ela começou um save novo de Stardew Valley. Ela leva o Switch dela pro trabalho todo santo dia pra poder jogar no intervalo dela Stardew Valley. Então, esse jogo me marcou por ser um jogo simples, divertido, viciante, mas acima de tudo me marcou porque foi o jogo que fez a minha esposa se apaixonar por videogame. Mais cedo eu mostrei pra vocês todos esses jogos de Pokémon. Por quê? Pra que quando eu estiver jogando e ela quiser jogar também, ela tem o jogo dela pra ela poder jogar. Pra gente não ter que ficar revisando ali, ah, eu vou jogar Pokémon agora, você joga outra coisa. Não. Quiser jogar Pokémon, cada um com o seu, tranquilo. Quiser trocar Pokémon pra evoluir, a gente troca. Lógico que isso me custa um rim, não é? Sem contar que eu tenho que pagar a assinatura do online pra ela e pra mim, o pacote premium do Pokémon Home pra ela e pra mim, obviamente, 2 jogos, obviamente, 2 consoles, e ela já disse: "Tudo bem você comprar o seu Switch 2 primeiro, mas em dezembro é meu aniversário e eu quero o meu, se vira." Então é isso, gente, eu sei que esse vídeo ficou gigante,
Mas esses foram alguns dos jogos que eu gostaria de trazer para vocês, que me impactaram, seja pela gameplay, seja pelo momento que eu estava vivendo na época e que me ajudaram muito durante esses 8 anos, onde eu e a minha esposa nos casamos em 2019 e de lá para cá, a nossa vida como casal e como um casal gamer mudou muito. E vários jogos desses tiveram um impacto direto nisso. Sim, gente, tem muito jogo pra falar. Eu sei que eu não falei de Mario Maker. Eu sei que eu não falei de Link's Awakening. Eu sei que eu não falei de Bayonetta 3. Eu sei que eu não falei de Astral Chain. Gostaria muito de pegar a capinha aqui e levantar, mas infelizmente eu ainda não tenho esse jogo. Hashtag triste. Sim, mas vocês têm que entender que foram muitos jogos. Então, ao decorrer do tempo, gente, eu vou falar desses jogos de forma individual, alguns deles. Talvez uma análise tardia, dependendo do contexto. E sim, eu sei que algumas pessoas podem estar se perguntando por que eu odeio tanto Mario Odyssey, e eu vou chegar lá. Eu preciso primeiro terminar a campanha e o gameplay de Xenoblade Chronicles X, para que depois eu consiga fazer um vídeo de análise bem feito. Depois disso, eu juro pra vocês que eu vou voltar pro Mario Odyssey, vou fazer algumas capturas de gameplay e vou trazer uma análise pra vocês, mostrando os meus pontos do porquê eu não gosto desse jogo. Vai que ao decorrer disso eu mude de ideia. É possível. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Sinto muito pelo tamanho. A gente se vê a toda quarta e todo sábado às 7h30 da noite. Pessoal, o vídeo foi esse. Valeu. Falou.